Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Química, né, primeira parte da nossa aula ou segunda parte, né? Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Primeira parte ou segunda parte, como vocês preferirem chamar. Nós teremos um momento para correção e um momento para explicação. Nesse momento, nós vamos para a correção, do capítulo 7, né, do nosso material complementar, que a tia está chamando de apostila, tá certo? Então, o capítulo 7, nós estudamos, né, os números quânticos, né, o diagrama de Linus Pauling. A tia colocou o link para vocês revisarem as camadas, revisarem o diagrama, tá certo? Então, vamos aqui para a primeira questão, na página 33, né? A primeira questão diz assim, ó. Ele vai falar, gente, sobre as teorias, né? Dos modelos atômicos que se refere aqui no capítulo 7, né? Então, o Rund, ele é responsável por quê? Né? Qual foi a contribuição que o Rund deu para o desenvolvimento dos modelos atômicos, né? No preenchimento dos orbitais, né? De acordo com a regra de Rund, né? O primeiro parênteses fala assim, ó, o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares e quantizadas. Né? Qual foi o cientista, né, que vai dizer isso pra gente? Né? Seria o Bohr, né, gente? Foi o primeiro a estudar as camadas de acordo com esse pensamento, né? Então, aqui a gente já estaria, né? Então, a primeira seria o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares, né? Seria o 5, começaria com o 5. Então, aqui, gente, já dá pra gente excluir 3 opções, né? Que seria a C, a D e a E, né? Porque apenas a A e a B começa com o A. Então, a segunda alternativa é o 6, né? Que as duas estão com 6, então já vou passar para a terceira, ó. Que a tia acabou de falar, que era o Rund, né? Então, ó, já dá pra gente saber qual é a resposta, né? Que seria a letra B, não é? B de bola, não é? Questão 1, B de bola, certo? Questão 2, vamos ver o que diz a questão 2, ó. Um dos orbitais de um dos subníveis da camada N está preenchido por apenas um elétron, conforme é apresentado a seguir. Então, a gente vai desenhar aqui, quadradinho, ó. Aqui nós temos a representação, gente, dos orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, pessoal, que cada número quântico tem a sua representação, né? Ó, o N representa as camadas, o L representa os subníveis, né? O M representa, não é? Aonde o elétron vai se encontrar dentro do orbital, certo? E o S, não é, representa a rotação do elétron, não é? Se ele vai ser 1/2 ou menos 1/2, certo? Eu peço a vocês que não assistiram a aula, gente, assistam, né? Dê uma revisada para poder relembrar o assunto de números quânticos, tá certo? Ó, então, o que nós queremos aqui? Apresente os 4 números quânticos do elétron. Pronto. Quando ele pede, gente, os 4 números quânticos, ele está pedindo, ó, o número quântico principal, número quântico secundário, magnético de spin e o spin, certo? Então, o N, que é o número quântico principal, ele representa as camadas, né? Lembrando, gente, que as camadas K, L, M, N, O, P, Q, cada uma das camadas, né, são enumeradas do 1 ao 7. Então, se o elétron está na camada N, que é o caso aqui da questão 2, né, que ele falou pra gente, ó, a camada N está aqui sendo, ó,
não é? Então, a camada N é a camada 4, portanto, né? Nós temos aí o N igual a 4, né? N igual a 4. Então, ó, N igual a 4, por quê? Porque a camada N, certo? O L representa os subníveis, gente, né? Os subníveis. Através da quantidade de orbitais que nós temos, nós podemos determinar o subnível. Por quê? Cada subnível, gente, tem uma quantidade limite de elétrons, né? O subnível S, 2 elétrons. Subnível P, 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. E o subnível F, 14 elétrons, né? E a quantidade de orbitais existentes em cada subnível é sempre a metade, né? É sempre a metade, gente, da quantidade de elétrons que ele comporta no total. Então, se eu tenho aqui, ó, 5 orbitais, significa que nós temos, ó, nós estamos no subnível D, certo? Então, e o subnível D, né, lembrando, né, subnível S, 0, L é 0, subnível P, 0, 1, D e F. D2 e F3. Então, o L varia de 0 a 3, certo? Então, quando o S for 0, o L é 0. Quando tiver no subnível P, o L é 1, subnível D 2 e subnível F 3. Então nós temos aqui, eu vim olhar se estava gravando, gente. E o subnível L, referente a essa questão, é o subnível D, que está representado pelo número 2. Você não vai botar o D, não. Você vai colocar o número 2, que é referente ao subnível D. E o M, gente, que é o número magnético de spin, você vai preencher os orbitais. 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2, né? Ó, aonde está o último elétron, que é representado pela setinha, ó? O menos 1. Então, o M, número quântico de spin, número magnético de spin é menos 1. E o S, você vai estar olhando para a rotação do elétron, né? Ele pode ser mais 1/2 ou menos 1/2. Se a setinha estiver apontando para cima, gente, vai ser menos 1/2. Se estiver para baixo, mais 1/2. Ok? Então, questão 2, N igual a 4, L igual a 2 e M igual a menos 1. Vamos para a questão 3, na página 34. Página 34, questão 3. Ó, sabendo que o elétron... Sabe-se que o elétron de diferenciação de um átomo possui os seguintes números quânticos, né? Possui os seguintes números quânticos. N igual a 3. N igual a 3. L igual a 1. M igual a menos 1. E o número quântico spin, que eu vou chamar de S, ó, mais 1/2. Letra A. Represente esse elétron ocupando o orbital no subnível adequado. Então, a gente vai desenhar aqui o orbital, ó. Quantos orbitais, gente, nós temos? Ó, o L é 1. Se o L é 1, nós estamos no subnível P. Então, nós vamos ter 3 orbitais. 3 orbitais. Aí você vai representar aqui dentro, ó. Você vai colocar isso aqui, ó. Tá 0, mais 1 e menos 1, certo? E colocar as setinhas dentro aí do dos nossos orbitais, ó. Lembrando que a gente coloca todo mundo para cima e depois vai colocar para baixo. Ó, onde é que a gente vai colocar o último elétron, gente? Não é menos 2, não, que é menos 1. Ó,
no menos 1, certo? Ó, o último elétron vai estar aqui no menos 1. Como é que ele vai estar, gente? Vai estar com a setinha para cima ou para baixo? Lembrando, ó, que quem determina é o spin. Se o spin está mais o meio, então o último elétron vai estar virado para baixo, certo? Lembrando lá da regrinha, não é, gente? Ó, todo mundo para cima e depois volta colocando para baixo. Ó, aqui eu coloquei o último elétron, certo? O último tá para baixo. Significa o quê? Eu vou colocar, ó, um em cada orbital para cima. Aí eu volto colocando para baixo. Então, vai ficar dessa forma o preenchimento, né, da letra A, certo? E a letra B, né? A letra B, o que ele quer saber? Letra B, ele quer saber o número atômico, né, gente? Para a gente saber o número atômico, é necessário que nós temos que montar o subnível, certo? E depois nós vamos lá no diagrama para contar quantos elétrons vai dar até chegar nesse subnível. Então, o subnível ele é formado pela camada, que é 3, pelo subnível, ó, L igual a 1, P, e a quantidade de elétrons que tem aqui dentro do nosso orbital. 1, 2, 3, 4. 3P4. Então, nós vamos lá no diagrama agora, né? 3P4. Aí você vai distribuir no diagrama, ó. Aí você vai, até você chegar aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Ó. Vamos contar agora quantos 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 4, 16. Então, o número atômico referente, né, à nossa questão 3 é o 16. Quem não fez certo, gente, já copia tudo direitinho para poder não perder nada, tá? Questão 4, ó. Com relação às configurações eletrônicas a seguir, indique a alternativa correta, né? A questão 4, letra A. O átomo do elemento 1 apresenta 4 elétrons de valência. Gente, o que é a camada de valência? É a última camada. No item 1, a última camada é a camada 4, certo? Nós temos quantos elétrons na camada 4? Aí no item 1, temos 6 elétrons. Então, o item 1 já está... Então, a letra A já é falsa, né? Ó, o elétron mais energético do átomo do elemento 2 encontra-se no subnível 6s2, né? Ó, o subnível mais energético, né? Aqui no item 2, será que ele é a camada mais energética? O S, né? O S é a camada mais energética, certo? O 6 representa a camada mais energética. Mas o subnível mais energético é aquele que está por último na distribuição do diagrama, certo? A gente não pode confundir camada mais energética com subnível mais energético, certo? O subnível mais energético é o que você colocou por último na distribuição, certo? Que aqui no nosso caso seria o 4F5, né? Aqui no item 2, que é o que está mais distante do núcleo, certo? Então, o item B está falso também, né? Então, de acordo com a análise, nós vamos configurar, gente, que a opção correta da questão 4 seria a letra E, certo? Questão 4, letra E. Temos a questão 5. Vamos ver aqui. Não, agora a gente vai passar para a questão 1, né? Do testando das atividades propostas. Eu vou apagar aqui. Questão 1 das atividades propostas.
Sendo o subnível 4s1 o mais energético de um átomo, pode-se afirmar que... Então, o que nós podemos afirmar com relação, né? Aí, no caso, né, gente, já tem... Eu acho que tá a resposta aí no livro de vocês. Não sei se... Ó, o item 1, gente, é verdadeiro, né? O item 2 também é verdadeiro. E o item 3, falso. Então, nós ficamos, então, com a letra D, né? Questão 1, ainda da página 134, né? Página 134, letra D. D de dado. Questão 2. Questão 2 diz assim, ó. O número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio é... Então, gente, cátion bivalente. Não é cátion bivalente significa o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Não, que ele perdeu 2 elétrons, né? Isso, ele perdeu 2 elétrons. Porque a carga dele é positiva. Significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Ó, o símbolo do cádmio é CD. CD mais 2. Ó. Então, o número atômico do átomo é 48. Só que ele é um cátion. Será que vai fazer alguma diferença? O que ele quer saber, gente, é a quantidade de camadas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no diagrama e eu vou distribuir esse número atômico do átomo de cádmio, certo? E depois eu vejo essa questão do cátion e do ânion, certo? Ó. Então, vamos lá, vamos distribuir aqui, certo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, vou apagar aqui, 3d10, 4p6, né? 4p6. Vamos ver aqui quanto é que já tem, gente, ó. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, né? 3d10, 36. Então, como ele é, gente? Ó, aqui já temos 36, né? Como ele é um cátion, significa que ele perdeu 2 elétrons, né? Então, aqui, ó, nós distribuímos, gente, elétrons. Ó, no estado fundamental, ele tem 48 elétrons. Como nós estamos trabalhando, ó, com o cátion, que perdeu 2 elétrons, por isso que ele está com a carga positiva, né? Lembrando, gente, que os átomos, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons se ele estiver no estado fundamental, certo? No nosso caso aqui, ele não está no estado fundamental. Ele está eletrizado positivamente. Significa que ele tem mais carga positiva do que carga negativa, certo? Então, quando ele tem carga positiva, significa que ele perdeu elétrons. Então, ele perdeu aqui 2 elétrons, certo? Então, eu não vou distribuir 48 elétrons, vou distribuir 46, certo? Então, o próximo subnível, né, que vai entrar aqui, ó, é o 4D10, que vai dar 46, né? Então, vamos ver aqui quantas camadas nós temos, ó. K, L, M, aqui também faz parte da M, ó. E essa daqui, N, ó. Então, camada K, L, M e N. Então, nós vamos ter o quê, gente? 4 camadas, né? Então, questão 2, letra A.
certo? Questão 3, né? Questão 3, você pode se basear pelo diagrama, né? Você vai lá no diagrama e vai ver, gente, qual é, né? Qual das opções, né? Estão organizadas em ordem crescente de energia. Lembrando que o nosso diagrama está organizado em ordem crescente de energia, né? E a opção que vai configurar, gente, a opção correta seria a letra C, né? A letra C de casa. Questão 3, letra C. Questão 4, né? A questão 4, ele quer saber o número de camadas, número de elétrons do subnível mais energético e o número de elétrons de valência, né? Para esse átomo. Então, o número de camadas, gente, nós temos até a camada 5. Então, 5 camadas. Ficamos aí entre a B e a D, né? Número de elétrons do subnível mais energético, né? O número de elétrons do subnível mais energético seria 1, né? Ó, número de elétrons do subnível mais energético. O subnível mais energético é o 4D1. Foi o último que eu coloquei, certo? Então, já matamos aí a nossa questão. Questão 4, letra B de bola, né? B de bola. Questão 5. A estrutura eletrônica representa, gente, qual desses princípios, né? A questão 5. Aí tá bem fácil, né, gente? Questão 5, letra B também. B de bola. E a questão 6, né? Nós temos aqui os esquemas, né? Para o número atômico 37 e o 38. Ela é bem parecida com as primeiras questões que a tia já explicou, gente, né? O mesmo procedimento. N representa as camadas, o L representa os subníveis, o M representa o número quântico magnético e o S, que aqui o nosso livro está chamando de MS, representa a rotação do elétron, certo? Então, nesse sentido, né, a questão 6 seria a letra A, né? Questão 6, letra A, certo? Então, meus amores, essa foi nossa correção, certo? Qualquer dúvida nas próximas atividades, é só vocês perguntarem. Mais uma vez, eu peço a vocês que assistam o vídeo de explicação, revisem os números quânticos, revisem o diagrama, certo? Que é para vocês ficarem, ó, perfeitos, tá bom? Então, ó, beijo e até já!